Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados. Graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O Senhor conta algumas parábolas, né, de cunho, seja falando da terra, falando que a terra pode produzir, falando da semente. Qual é a qualidade dessa semente, né? A potencialidade dessa semente? Se germina, se cresce. E o que ela faz? O Senhor, quando fala da parábola dos terrenos, né? Ele mostra a disposição que nós temos em receber essa semente. A palavra, né? O reino, a fé. E desse que dá muito fruto, né? Para aqueles que aceitam, que têm um coração dócil. Mostra depois qual é o caminhar. Esse ato da própria terra diante dos embates. A terra que necessita por vezes ser despertada, nós que necessitamos despertar para poder empenhar-nos e ao mesmo tempo as contrariedades, as coisas que advêm e que nós abraçamos em vista daquilo que será maior. E aí, aquela semente começa a produzir. Mas Nosso Senhor também coloca essa parábola que se volta não para tanto para a terra, para nós, mas tudo aquilo que o reino, a fé, pode operar em nós quando fazemos. E aqui trata-se de algo de grande relevância. Assim, quando talvez a maior parte das pessoas não tem esse contato agrícola. E qual o tamanho de uma semente, né? A semente da mostarda ela é bem pequena, né? E quando ela germina, ela tem dentre as hortaliças realmente, né? Não é que seja uma árvore maior que uma palmeira imperial, mas dentre as hortaliças, dentre aquilo que está ali, dentro daquilo que é produzido, né? E é nesse âmbito que Nosso Senhor coloca, né? Em meio àquilo que está ali. Ela se desenvolve. Esse é o potencial que a fé tem em nós, de nos levar a uma mudança. Que é necessário. Ou seja, a fé ela tem uma força que em nós ela opera e é capaz de nos mudar para que ela em nós possa produzir essa grandiosidade de frutos,
de poder chamar outros a esta participação. Ela dá sombra, ela abriga, ela tem este expandir, esse demonstrar. E cabe a nós olharmos, a nós mesmos e ver estas disposições. Nosso Senhor, ele continua, na sequência das parábolas, em São Marcos, ainda não está bem claro, Nosso Senhor deixou todo mundo, ou então aquilo foi um apêndice, ele ainda está com todo o povo anunciando, Talvez esteja ali com os apóstolos e os discípulos, falam para eles, anunciando o reino para aqueles que querem, para aqueles que se abriram, para aqueles que têm uma terra boa e necessitavam ser acordados para produzir estes frutos que o Senhor quer, mas que ao mesmo tempo ainda precisam ter este corresponder maior, de deixar que seja Deus a vencer, que seja o reino, a fé a vencer em nós. São Paulo coloca um pouco disso nas suas cartas, quando apresenta o sentido da fé, o sentido da união com Cristo. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esse ato, de unir-se, entregar-se, corresponder. É fato que ainda temos imperfeições, mas existe esta operatividade que a fé não vai nos transformando. E por isso é necessário vermos o que é preciso. O que é preciso para os terrenos, para o terreno pesado, para o terreno pedregoso, para o terreno cheio de ervas e espinhos, tornarem-se terra boa. O que é preciso para que esta terra boa desperte e ela vá produzindo fruto correspondente, vá fazendo com que aquela semente germine. O que é preciso para que esta força se mova em nós ao ponto de crescer. É preciso um encontro. O Papa Bento XVI, ainda como Cardeal Ratzinger, escreve a Introdução ao Cristianismo e ele diz algo forte. O início da caminhada cristã não está diante da exposição de uma doutrina, de um ato, está no encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. E aqui vemos uma coisa muito importante para nós, esse ato de fé, esta correspondência na fé, esta busca por estar em Deus. Às vezes nós não nos encontramos com o Senhor ainda. E por isso ainda não nos deixamos ser curados. Ainda não buscamos esta mudança. É só ver como anda os nossos hábitos. Como anda o nosso buscar a Deus. Como anda o nosso ouvir o Senhor. Como anda a nossa vida de oração. Como está o nosso lidar com o outro.
no Sermão da Montanha, apresentado por São Mateus, né? Nosso Senhor, ele primeiro fala do sentido da felicidade. Essa felicidade que só pode ser obtida quando se tem esta mudança, este encontro, esta vivência, aonde eu me encontro com Deus, aonde eu estou com o Senhor, aonde Ele me toca e eu consigo abraçar. Eu abraço aquilo que o Senhor me pede. Eu, então, sou misericordioso, eu olho o outro e vejo a presença de Cristo no outro. Eu faço não pelo outro, o outro pelo outro, mas porque é Cristo ali. Eu posso dar a Cristo pelo outro. Então eu tenho este ato de me curvar diante daquela necessidade. Eu me inclino, eu busco este ato de amor. Este inclinar-se diante da necessidade alheia é o sentido de misericórdia, né? Eu vejo a miséria do outro e eu inclino, eu coloco o meu coração, eu abraço, eu me compadeço, assim como o Senhor faz conosco. Eu busco essa pureza de coração, aonde eu não quero meramente mover-me pelo prazer, pela busca do ter as coisas, né? Do desejar as coisas de modo distorcido, querendo, mas eu vejo Cristo no outro. Eu não quero um uso, eu não quero manipular. Eu busco essa correspondência, esse ato de amor. Eu sei abraçar a contrariedade, aquilo que colocam, porque eu me encontrei com Deus e eu abraço a Cristo, que da mesma forma que foi caluniado, né, que foi açoitado, eu me uno a Cristo para anunciá-lo, porque assim eu sou por causa dele, porque eu quero transformar a minha vida, unindo-me ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, nosso Senhor, Ele quer que tenhamos esta felicidade por este ato de união, mas que transpareçamos esta união aos outros, que levemos, que saibamos expressar. Por isso, nosso Senhor diz que devemos iluminar o mundo, que devemos, né, dar sabor ao mundo, o sabor de Cristo, e não ter esse sentido insosso, né, sem gosto que o mundo coloca. Eu tenho que iluminar, né? Ele coloca primeiro a parte da cidade. Você não pode esconder uma cidade que está no alto. Todo mundo está vendo. Da mesma forma, você não pode pegar uma lâmpada e colocar ela debaixo de uma vasilha que não vai iluminar nada. Não posso esconder a luz. Eu tenho que expressar essa luz. Essa luz é para que todos vejam. É para que a escuridão seja dissipada. Então, o Senhor pede isso, este ato de operar. Do mesmo modo, quando e isso se dá quando eu me encontro com Ele, quando eu busco dar o sabor dele, quando eu busco manifestar a luz dele. Do mesmo modo, eu tenho que saber, mas para isso eu tenho que saber expressar que essa fé vai me movendo. Porque temos, né, este sentido do saber ter fé. Essa fé que por vezes foi mal entendida. A fé de São Paulo, a fé de São Tiago,
elas têm o mesmo sentido. Elas querem chegar à mesma coisa, só que por um mau entendimento, São Tiago explica São Paulo. A fé de São Paulo é uma fé operante. Essa fé dessa parábola. A fé que cresce e vai se movendo e vai demonstrando e vai levando ao serviço ao outro e vai fazendo com que eu anuncie a Cristo no outro e vai manifestando, eu vou abrigando os outros a fim de que possam cada vez mais que eles se mudem, se convertam e saibam também expressar. Só que São Paulo foi mal entendido. Parecia ser uma fé estagnada, eu creio, e ponto. Vemos isso, por incrível que pareça, até hoje. Basta crer. Não. Eu tenho que mudar a minha vida. E é isso que São Tiago apresenta. Uma fé que ela não é demonstrada, ela está morta. Ele não está indo contra São Paulo. Ele está explicando aquilo que São Paulo buscou anunciar. Só que não entenderam. Aquela fé que era operante, se eu separo uma da outra, o crer e o agir e o manifestar aquilo que eu creio é unido. Exatamente isso foi uma crítica feita, né, a Tolkien, né, numa das cartas de uma das leitoras dos seus livros. Ela pergunta se ele escreve sobre a fé. E aí ele diz que a intenção dele é escrever, né, as ficções, ele gosta dessa área. E depois ela responde criticando, né? Ah, porque tem traços disso e tal coisa, e ela vai colocando vários traços, né, que ela percebeu no sentido cristão, né? E a resposta dele é exatamente este sentido, né? Olha, para aquele que crê, é impossível qualquer coisa fazer sem mostrar naquilo que crê. Se nós cremos, se nós tivermos este encontro com Deus, então a gente tem esta fé operante, esta fé transformadora, esta fé que é vivencial, que transforma a minha vida, que me eleva, que me sustenta. É isso que temos, né, que ter consciência. Como está a nossa fé? Eu tive esse encontro com o Senhor. Eu deixei que Ele semeasse esta semente em mim. Deixei que ela crescesse. Busquei. Porque se ela cresce, então algo em mim tem que mudar. O meu modo de falar com os outros tem que mudar. Eu tenho que ver, tenho que ir notando em mim, isso aqui está errado, isso aqui está assim, isso aqui está assado. Então eu tenho que fazer um esforço meu. Que vai ser de uma hora para outra? Não, mas eu tenho que fazer um esforço para que esta fé ela vá crescendo cada vez mais e ela vá me transformando. Eu tenho um defeito, eu sou preguiçoso, eu sou comodista, então eu tenho que saber ir me mudando. Eu tenho que organizar meu tempo, eu tenho que me empenhar nas minhas tarefas, eu tenho que buscar fazer o melhor possível. Eu, né, tenho, né, um hábito de ficar falando mal dos outros, de ficar fazendo fofoca, de ficar. Então eu tenho que mudar isso. Não vou ficar, né, com aquelas pessoas. Se alguém vier falar, olha, não quero saber. Essas fofocas é de fulano e de ciclano, tá bom, mas eu não quero saber. Isso não me diz respeito. Muito obrigado. Sair, cortar.
cortar os grupos, sair dos grupinhos que só ficam fazendo fofoca. Não, não quero saber. E chegar para a pessoa que vier fazer e falar assim: você tá vendo que a fofoca tá te fazendo? Que você tá ficando destruído com isso? Saber ir ao outro, não ficar espalhando o outro, né? Mas saber corrigi-lo. Se ver alguém fazendo algo errado, não. Vem cá, meu irmão. Você percebeu isso, isso, isso? Você percebeu o que você está fazendo? Olha, é hora de mudar. Por mim mesmo, eu vi. E teve uma pessoa que chegou para mim, me corrigiu. Eu mesmo fui percebendo determinadas coisas. Percebe o que você está fazendo. Percebe o que isso está te causando, está te afastando, está te fazendo falar mal daquela pessoa, está te fazendo colocar tal coisa, está te colocando nesses embates. É hora de mudar. Você está se afastando, você está se isolando. Está na hora de ser diferente. Se meu problema é um apego com uma pessoa, com uma coisa, com seja o que for, é hora de mudar. A pessoa pode ser muito boa comigo, me ajudar muito, só que não pode ser o centro da minha vida. O centro da nossa vida é só um, Cristo. Eu tudo tenho que fazer por Ele, com Ele, nele, e nele amar os outros. Então, aquela pessoa, ainda que seja meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, eu amo a ele em Deus, e não ele por ele próprio. Porque se eu acho que eu amo uma pessoa só por ela, então algo já está distorcido, porque eu não sei amar. E aí vem os apegos, o ciúme, o falar mal, o modo como eu falo, o modo como eu me porto, o modo como... Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter este real encontro com o Senhor. Saber falar com o irmão, saber corrigir o irmão, saber corrigir o esposo, saber corrigir a esposa, saber corrigir os filhos, saber olhar para a pessoa, saber colocar, olha, tem isso, isso, isso. Vemos, né? A Sagrada Escritura, ela tem esses exemplos, né? Vemos o profeta Natan que corrige Davi, corrige o rei, diante de um ato que ele fez. Olha, você está vendo o que você fez? E como ele coloca isso, coloca primeiramente uma realidade externa. E aí você fez isso. E aí ele percebe o que ele fez. Porque falou numa realidade própria a ele. Também nós. Mas não chegou falando, olha, o rei fez isso e... Não. Falou a ele. Sobre corrigir. Levar a esta mudança. Também nós somos chamados a esta operatividade de deixar que a fé cresça em nós, que a fé nos transforme, que a fé nos robusteça, que a fé verdadeiramente nos eleve a este encontro, a este ato de perfeição, a este ato de unidade. Ver esta realidade mais profunda em nós, daquilo que devemos buscar, ser, seguir, corresponder, daquilo que o Senhor nos chama a vivenciar. O Senhor, Ele coloca isso para nós, né? Esse sentido desta primazia. Também nós devemos aprender a ter esta primazia do Senhor, esta centralidade dele em nossa vida, deixar que o reino cresça, deixar que a fé cresça, deixar que ele esteja fincado, seja
né, verdadeiramente a rocha, na qual, diante das todas as coisas, né, se colocam. É Ele o nosso tudo, é Ele, né, o Senhor, é Ele, né, o centro da nossa vida. Que possamos ter esta mudança, né? Deixar que a fé opere em nós esta mudança, essa transformação. O mundo apresenta, né, várias jargões, várias posturas, né, os influencers, né, hoje em dia, né, no Instagram, colocam várias coisas, né, e uma das realidades modernas, né, jargões que ficam colocando é sabor, né, é isso que é algo falsificado, né, só tem um sabor, só aparenta, mas não é de verdade, né, quase como o suco do Chaves, né, suco de laranja, mas tem gosto de acerola, né? Tem sabor de acerola, mas não é de acerola, né? É laranja. A gente tem que não só ter sabor católico, mas temos que ter verdadeiramente esta interioridade, este ato de ser de verdade. Aqueles que ouvem, aqueles que seguem, aqueles que se unem a Cristo. Que possamos nós ser assim. Ser aqueles que sabem ouvir e que se deixam transformar pelo Senhor, que se deixam tocar pelo Senhor, que diante desta fé que em nós cresce como grão de mostarda, que nós mudemos. E esta mudança seja para que Cristo vença em nós. E assim possamos a tantos, né, dar, manifestar os frutos e acolher para esta mudança, esta transformação, este ato de pertença. Que sejamos assim. A Virgem Maria o era. Ela verdadeiramente foi toda de Deus. Desde o início deixou que esta árvore crescesse. E cresceu tanto que ultrapassou todas as barreiras e dimensões. Ela soube abraçar inteiramente, estar plenamente unida a Deus, unida a Cristo, e abriga a tantos. Abriga a nós, seus filhos, que a ela recorremos e que ela acolhe. Acolhe e leva a Deus. Nós também devemos ser assim, aprender com a nossa boa mãe, a acolher e levar a Deus, a acolher e saber, né, manifestar, né, esta presença, este ato de proximidade, este ato de manifestar aquilo que Deus quer, o amor de Deus em nós, que saibamos imitar a Virgem Santíssima e assim corresponder à vontade do Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e intenções que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.